Admita as hipóteses. Admita as, o quê? Hipóteses. Tá? Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? A F é contínua em I, F é diferenciável no interior de I, não precisa a F ser diferenciável em I. Precisa só a F ser, precisa é a F ser diferenciável no interior de I. Ela não tem que ser diferenciável, não pode ser. Se for, porque se ela for diferenciável nos limites, se ela for diferenciável em todo o intervalo, ela é diferenciável no interior do intervalo, tá? Mas não precisa ser diferenciável no intervalo, precisa ser diferenciável no interior do intervalo. E no interior do intervalo, a derivada tem que ser sempre positiva. Então, admita as hipóteses. Daí, da admissão das hipóteses, tá? Tá bom? Daí, dados X e Z pertencentes a I, tá? Se dados X e Z pertencentes a I, se o X é maior que o Z, então eu tenho duas coisas. Eu tenho, primeiro, onde é que estão X e Z? Estão dentro de I, ó. Vou fazer aqui um grafozinho, ó. Tá? Vem aqui. Tá aqui o intervalo I. Eu não sei se ele é fechado, se ele é aberto, eu represento assim. Mas eu sei o seguinte. Tá aqui o X, tá aqui o Z. Se o X é maior do que Z em I, então, como a F é contínua em I, a F não é contínua em todos os pontos de I, então a F é o quê? É contínua no intervalo Zx, não é? Esse intervalo está contido em I. Então, o interior desse intervalo está contido no interior de I. Vocês concordam? Como a F é diferenciável no interior de I, então você tem que a F é o quê? Diferenciável. Diferenciável aonde? No interior desse intervalo. Porque esse intervalo está contido em I. O seu interior, que é esse intervalo, está contido no interior de I. É claro? Tá? Agora observe, ó, o que a F satisfaz nesse intervalo Zx? Ela é contínua no intervalo Zx fechado e é diferenciável no interior dele, que é o intervalo Zx aberto. Isso te remete a quê? Ao teorema do valor médio, ó. O que é que o teorema do valor médio diz? Daí, assim, logo, já usei daí logo, pelo TVM, que é o teorema do valor médio, vou me referir a ele assim, pelo teorema do valor médio, que é esse teorema aqui, TVM, existe o quê? Existe o número C no intervalo aberto Zx, tal que f de x menos f de z é igual a derivada da f em c vezes quem? X menos z. Não é isso? Ó? Teorema do valor médio está aqui. Ó. Né? Eu estou aplicando esse teorema ao intervalo Zx, onde o x é o B e o Z é o A. Então, f de B menos f de A é igual a f' de C vezes B menos A. E assim, você tem o quê? Ora, Perruim, quem é f de x menos f de z? É f' de C vezes x menos z. X menos z em termos de sinal. X menos z é positivo. E a derivada da f em C? Onde é que está o C? O C está aqui dentro. Se o C está aqui dentro, o C está no interior de I. Mas no interior de I a derivada é positiva. Então, f' de C é positivo, x menos z é positivo. Então, essa diferença é um número positivo. Ou seja, o f de x é maior do que
do f de z, porque isso aqui é um número positivo. Isso aqui, esse aqui é positivo, e esse também é positivo, por hipótese, porque eu estou pegando x maior do que z. Então, meu amigo, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei o seguinte: dado x e z em i, se o x é maior do que z, o f de x é maior do que o f de z. O que isso diz? Isso diz que a função f é estritamente crescente em i. Isto diz o quê? Isto diz que a função f é o quê, hein? Estritamente o quê? Crescente aonde? No i, ó. Tá certo? Repare, ela precisa, para eu concluir isso, ela precisa ser o quê? O que é necessário aqui? Seja contínua em i e diferenciável no interior de... O que é suficiente? Não é o que é necessário. Desculpa, estou me expressando mal. O que é suficiente para eu concluir que a f é estritamente crescente em i? O que é suficiente? Que a f seja contínua em i, diferenciável no interior de i, e a derivada da f em todos os pontos do interior de i, seja o número, seja positivo. Tá? Então eu concluo que a f é estritamente crescente em i. Você há de concordar comigo, tá? Que se eu tiver isso aqui, ó, vou mudar aqui. Se aqui for o quê? Menor do que zero, qual é a conclusão que eu vou chegar? Eu vou chegar que ela é o quê? Estritamente o quê? Decrescente. Crescente em i. Por quê? Porque se for menor do que zero, quando eu chegar aqui, o meu argumento vai mudar. Porque isso aqui vai ser o quê? Vai ser menor do que zero. E isso sendo menor do que zero, isso sendo negativo e isso positivo, o produto é negativo. Ou seja, o f de x vai ser o quê? Menor que o f de z. Aí eu vou chegar à conclusão que a f é estritamente decrescente. Tá? Observe que se for aqui, ó, se for menor que ou igual a zero, a conclusão a que eu chego, que eu vou chegar, que ela vai ser o quê? Decrescente. Sabe por quê? Porque quando isso aqui vai ser suficiente para ela ser decrescente. Por quê? Porque quando eu chegar aqui, eu vou ter que isso aqui é menor que ou igual a zero. E um produto de um número menor que ou igual a zero por um número maior do que zero, eu sei que é o quê? Menor que ou igual a zero. Então eu vou chegar aqui que isso é o quê? Menor ou igual. Então se a derivada for menor que ou igual a zero, a conclusão que eu chego é que ela é decrescente em i. Se for maior que ou igual a zero, a conclusão que eu chego é que ela é crescente. Portanto, meu amigo, ó, aqui, se a derivada for zero, se a derivada for zero, a que conclusão eu chego? Eu chego que ela vai ser constante. A f é constante em i. Por quê? Porque admitindo as hipóteses, quando eu chegar aqui, eu vou ter que isso aqui é quanto? Que isso aqui é zero. Tá? Isso aqui é zero. E aí, eu vou chegar, tá certo? Eu vou chegar... Ah, sim!
se for, desculpe, só uma coisa. Se for menor que ou igual a zero, vamos voltar. Se for menor que ou igual a zero, eu tenho aqui o que? Eu vou chegar que ela é decrescente. Decrescente. Arrumando a demonstração para quem está vendo daqui, porque aqui eu vou ter que ela e aqui é menor que ou igual a zero. Então eu vou ter isso aqui. Então a conclusão que eu chego é que ela é o quê? Crescente. Só crescente. Tá certo? Só crescente. Agora vamos mudar aqui. Se aqui for igual a zero, aí a conclusão a que eu chego é que ela é o quê? Constante. Ela é constante em I. Por quê? Porque, admitindo as hipóteses, quando eu chegar aqui, eu vou ter que isso é quanto? Que isso é igual a zero. Se isso é igual a zero, quanto é que dá o produto? Zero. Ou seja, eu vou chegar à conclusão que o f de x é igual a f de z. Ou seja, dados x e z em I, você vai ter, tá? Você vai ter dados x e z em I. Se o x é maior do que z, então o f de x é igual a f de z. Ou seja, dados dois números, é claro que dados dois números, um é maior, dados dois números distintos, um é maior do que o outro. Tá certo? Um é maior do que o outro. E aí, o valor da função nesses dois números, os valores dessa função nesses dois números são iguais. Ou seja, f de x é igual a f de z, quaisquer que sejam x e z em I. Aí a conclusão é que ela é constante, porque se eu pegar, fixar o z, qualquer que seja x, o f de x é igual ao f de z. Então a função vai ser constante. A conclusão que chega é que a função é constante. Uma reta ao longo do intervalo. Tá? Então, fica. Se a derivada é positiva no interior de I, sendo a f contínua em I a função é estritamente crescente. Se a derivada é negativa no interior de I, sendo ela contínua em I, desconstante, né? Sendo ela contínua em I ela é estritamente decrescente. Se a derivada é zero no interior de I, sendo ela contínua em I ela é constante. Consequência do teorema do valor médio. Então, vamos ver um exemplo de esboço de gráfico usando esse teorema, tá? Esse teorema aí, ó. Essa proposição. Essa proposição é conhecida como teste da derivada primeira para crescimento, tá? Teste da derivada primeira para crescimento. Então, lá. Vamos deixar aqui, recompor na sua versão original. Então, assim, foi o que eu demonstrei. F' de x maior do que zero para todo x em I. Então, qual é a conclusão? Tá? F' de x maior do que zero para todo x em I. Então, qual é a conclusão? A F é estritamente crescente em. Então, lá. Leio as notas que eu tenho mais considerações a respeito. Tá? 3, 3, 7. Então, vamos lá aqui. Tá.
seja, ó, seja f de R em R a função dada por, olha aqui, ó, f de x igual f de x igual a x3 menos 12x mais 1, qualquer que seja o x real. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Aplicação, esboço de gráfico. Tá? Esboço de gráfico. Ó. Vamos lá, usar isso aqui até acabar. Até esse pretinho aqui, tá? Porque tá azul, mas é preto, né? Já tá preto, né? Ó, tá? Domínio de F. Quem é o domínio de F? Quem é? Os reais. O domínio de F é os reais. A F é uma função que a F é diferenciável. A F é diferenciável. E quem é a derivada da F em x? Quem é? A derivada da F em x é quem? É 3, o quê? x2 menos 12, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x real. Agora, observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Olha aqui, ó. Se eu estudar o sinal da derivada, ó, como é que fica o sinal da derivada? Olha aqui. Que são as raízes da derivada? Menos 2 e 2. As raízes da derivada são menos 2 e 2. Então, se você botar aqui o sinal da derivada fica o seguinte. Aqui, derivada é zero, ou seja, menos 2 e 2 são os pontos críticos da função f. Aqui a derivada é negativa, enquanto aqui a derivada é positiva. E também aqui a derivada é positiva. Tá? Então, daí você tem o seguinte. Daí, aqui, ó, eu vou ser bem detalhista para você entender que eu estou usando esta proposição, tá? Ó, daí, primeiro, a F, você sabe que a F é contínua, vamos dizer assim, no intervalo menos infinito, 2, fechado, tá? A F é contínua no intervalo, porque ela é contínua em toda a reta, então, em particular ela é contínua aqui. A F é diferenciável aonde? No intervalo menos infinito 2, aberto. E a derivada da f em x é positivo, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos infinito 2, aberto. Tá vendo aqui, ó? O intervalo. E aqui o que é? O seu interior. Para você perceber que eu vou usar esta proposição. Ó. É esta proposição. Teste da derivada primeira para crescimento. Se f é contínua no intervalo, diferenciável no interior desse intervalo, e no interior desse intervalo a derivada é positiva, qual é a conclusão? Tá certo? Qual é a conclusão? Logo,
F é o quê, hein? Estritamente crescente. Estritamente crescente. Aonde? No intervalo. Eu estou escrevendo todos os detalhes para enfatizar o teorema e a sua conclusão. Estritamente. Ela é estritamente crescente no intervalo. A derivada é positiva. Desculpe. Desculpe, a F é contínua, eu estou usando na menos infinito 2, não. Menos infinito, menos 2. Desculpe, tá? Tá pensando uma coisa, escrevi outra. Ela é diferenciável nesse aqui. E a derivada é positiva para todo x aqui. Aqui, ó. Menos 2. Menos 2. Botei 2, claro que no 2 não, tá? Então, a conclusão é que ela é estritamente crescente aonde? Aqui. Desculpe o erro. Pronto, está corrigido. Tá? A derivada é 0 no menos 2. Não. Preste bem atenção. Olha a demonstração. Olha a demonstração. É isso que eu quero enfatizar. Olha a demonstração. Se a F é contínua em I, diferenciável no interior de I, e a derivada é positiva no interior de I, então em I, ela é estritamente crescente. Pode olhar a demonstração, a conclusão é que em I, ela é estritamente crescente. Por isso que eu gosto quando eu dou pelo menos o primeiro exemplo, tá certo? Especificar tudo aqui, quer dizer, enfatizar o uso da proposição. Eu gosto de esmiuçar isso aqui, por quê? Porque enfatizo o uso da proposição. O intervalo, o interior do intervalo, no qual ela é diferenciável, é a derivada positiva, sendo ela contínua no intervalo. Então, a conclusão é que ela é estritamente crescente no intervalo. A mesma coisa aqui, ó. F é o quê? Contínua aonde? Em menos 2, 2. A F é diferenciável em o quê? Em menos 2, 2 aberto, e a derivada é negativa para todo x no intervalo menos 2, 2.